Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu estou tão alegre com o que o Deus já fez nesta manhã aqui entre nós, e eu sei que Ele vai continuar fazendo. Eu creio que essa manhã é uma manhã de novas ferramentas, de ganhar estratégias da parte de Deus, porque Ele sonha com coisas poderosas para a nossa vida, os nossos caminhos. Muitas vezes elege sonhos, que eu quero dizer para você que são semelhantes aos sonhos de Deus. Muitos dos seus sonhos são os sonhos de Deus. Mas a grande verdade é que os caminhos de Deus são mais altos, e a maneira de atingir estes sonhos às vezes são mais altas, e nós precisamos nos render à maneira como Ele faz as coisas e deseja o nosso bem. Eu tenho para mim que esta manhã ela vai nos encher, vai encher o nosso coração. A palavra do Senhor vai encher o nosso coração com algo novo. Feche seus olhos, vamos agradecer a Ele pelo que vai acontecer e da maneira graciosa que Ele vai falar conosco. Pai, muito obrigado por essa manhã especial, que eu sei que o Senhor separou para encher o nosso espírito de algo novo. Muitas vezes, Espírito Santo, nos sentimos desligados, nos sentimos fatigados, cansados, mas a grande verdade é que o Senhor nos projetou, o Senhor nos fez para sermos a semelhança, temos a sua imagem e a sua semelhança. Muito obrigado pela sua palavra e da maneira como o Senhor vai criar estratégias a partir de hoje, para que os meus irmãos possam viver tudo aquilo que Tu tens para nós. Seja assim, no nome de Jesus. Irmãos, eu estava pensando numa palavra, e eu queria abrir rapidamente aqui, eu esqueci de projetar esse texto, Mateus 26, 36 ao 41, e eu queria rapidamente ler esse texto com você, porque Jesus passou por uma situação em que muitos de nós passamos. Esses tempos são tempos que nós precisamos aprender a prestar atenção entre o que está acontecendo e como as nossas emoções estão se comportando ou reagindo de acordo com aquilo que acontece externamente ao nosso redor. E as nossas emoções, elas podem ser tão vulneráveis que elas podem voar como o vento. E nós precisamos aprender a ser como o vento. Uma das coisas que Jesus, ele estava prestes a ir para a cruz, e a Bíblia diz assim: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Verso 37. Levando consigo a Pedro e a dois dos seus discípulos, levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a se entristecer-se e a angustiar. A princípio, Jesus estava percebendo tudo o que ia acontecer com ele. As próximas horas seriam as horas mais tensas, mais difíceis, inimagináveis, que ele começou a suar gotas de sangue, ele começou a se entristecer e se angustiar. Existem dias na nossa vida em que nós passamos por situações assim, nós começamos a nos entristecer e nos angustiar. Se não aconteceu com você ainda, vai acontecer, fica tranquilo. São nesses dias que nós precisamos fazer algo e aprender com Jesus o que foi que Ele fez. E o texto segue dizendo o seguinte: então ele lhes disse: a minha alma está tão profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. O que Jesus pediu para que os discípulos fizessem? Que eles orassem. Vamos lá para o texto seguinte. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o seu rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas seja como Tu queres. Próximo texto. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E ele disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você poderia repetir comigo esse texto? Vigiem. Está fraco, vamos lá de novo. Vigiem. Pelo ensaio ficou bom. Vamos de novo. Vigiem.
Será que essa palavra seria uma palavra para os dias de hoje? Ela se encaixaria em muitas das circunstâncias em que nós vivemos? Quantos aqui concordam? Será que nós estamos vivendo um tempo onde é necessário vigiar e orar? Então dá um toquezinho no seu irmão e fala assim: meu irmão, vigia e ore, para que tu não entre em tentação, para que você não seja tentado a fazer besteira, a falar besteira, a fazer algo que você vai precisar se arrepender depois. Nesses dias, irmãos, nós precisamos orar e jejuar e vigiar. Eu queria fazer uma pergunta para você. Pode pôr o slide, vamos lá. Hoje eu fiz uns PowerPointer, é assim que fala, né, pastor César? PowerPointer, né? Mais ou menos, né? Você já nasceu de novo? Eu sei que muita gente aqui já nasceu de novo. Quantos já nasceram de novo? Levanta a mão. Oh, aleluia, glória a Deus. Então é para você a mensagem. Se você não nasceu de novo ainda, está aqui entre nós, você tem a grande chance de experimentar o novo nascimento, que é receber Jesus no seu coração, confessar Ele como Senhor da sua vida, e você passa a ganhar algo novo no seu coração. Algo é instalado no seu coração, na verdade é instalado um coração novo. Mas eu queria mostrar agora um som para você, se é peculiar para você. Eu quero colocar aquele primeiro som lá. Eu quero saber se este som diz respeito a alguma coisa na sua vida. Já passou por isso? Já passou por isso? Já encarou uma situação dessa? Já, Maurão? Você já passou por isso, Mauro? Eita! Irmãos, eu queria perguntar, deixa eu ver aqui, eu vou ligar esse negócio agora, é eu que vou passar os slides aqui, né? Opa, eu tinha esquecido disso. Vamos lá, vamos ver se funciona. Você está ligado ou desligado? On ou off? Como é que você se sente nesses dias? O Espírito Santo, enquanto eu orava ontem sobre essa reunião, o Espírito Santo me mostrava um quadro que não é real, mas ele é pelo menos metaforicamente é plausível de acontecer na nossa vida, que existe uma atividade que muitos de nós estamos desempenhando. Muitos de nós se sente, sabe como? Enxugando gelo. Sabe o que é enxugar gelo, irmãos? Você tenta manter o bichinho seco e passa um pano e escorre. E escorre. E não importa quanto mais rápido, não importa o quanto você se dispõe a enxugar, todo momento às vezes parece que fica pingando. E se você passa mais pano, continua escorrendo. E pedra após pedra após pedra é a mesma coisa. E por mais insano que isso pareça, uma barra de gelo sai e aparece outra e a gente continua enxugando. O Espírito Santo falou comigo nesses dias, e eu já me senti assim algumas vezes, enxugando gelo, insistindo com uma coisa que não deveria insistir, e eu comecei a perceber que este padrão, ele acontece na vida de algumas pessoas na Bíblia. E quando Jesus, ele encontra aquela mulher samaritana, ele se depara com ela, e ele olha para ela, ele olha o coração dela, e fala assim: olha, a água que eu te der, se você beber a água que eu te der, você vai ter uma fonte em você, que nunca mais vai trazer sede para você. Essa água, se você continuar bebendo, você vai ter sede. Aí aquela mulher, sabe o que ela pensa? Ela fala assim: Senhor, eu quero dessa água, eu quero dessa água, eu quero dessa água.
E o Espírito Santo colocou no meu coração cadê o próximo? Você sabia, colocou isso no meu coração, você sabia que o seu corpo é um canal de produção de poder? Apalpa aí você um pouquinho, toca aí em você. O seu corpo, ele é um canal de produção de poder, e você vai aprender aqui nessa manhã algo sobre isso. E eu fiquei imaginando, o que tem a ver usar o nosso corpo para produzir poder com aquilo que Jesus falou. Existe uma invenção humana que é muito parecida com a configuração espiritual que Deus colocou no nosso corpo para gerar poder. E eu vou mostrar para você o que é. Você já viu isso? Uma usina hidrelétrica? Quantos já visitaram alguma? É muito legal. Esses dias eu estive lá em Foz do Iguaçu e eu vi a força das cachoeiras se movimentando. É uma coisa incrível o que acontece num lugar de muitas águas. Mas o que eu queria que você notasse, é que de um lado da barragem existe um lago maravilhoso, e do outro algo está jorrando, acontecendo. E uma das coisas mais incríveis que eu pude perceber é que o nosso corpo funciona como uma usina hidrelétrica. Quantos eletricistas tem aqui nessa manhã? Tem o Edson, tem mais alguém aqui? Eletricistas. Quantos eletricistas tem aqui nessa manhã? Tem gente que sabe mexer com multímetro, energia. O pastor César é engenheiro elétrico, sabia disso? Ele sabe muito bem disso. Uma usina hidrelétrica, o nosso corpo tem as mesmas características de uma usina hidrelétrica, eu vou te mostrar na Bíblia. Amém? Olha só que interessante isso. Aqui é como uma usina funciona. Hoje você vai ter aula de elétrica aqui também, sabia? Mas você vai sair daqui energizado, você vai ver. Uma usina hidrelétrica, ela tem estes componentes, e tudo isso tem no seu organismo. Eu posso garantir para você. E quando você aprender estrategicamente a usar estes componentes que estão instalados em você, você vai começar a tocar os céus, mover realidades sobrenaturais, porque é para isso que Deus fez você. Deus fez você para orar e ver o resultado da sua oração acontecendo. Ele fez você para tocar nos enfermos, eles serem curados. Ele fez você para que você fosse um canal de graça, de poder, para que manifestasse o reino dos céus nessa terra. E a grande verdade é que uma usina, ela é composta de alguns elementos. E eu queria falar alguns elementos para você que tem nessa usina e que tem no seu corpo. Você notou, eu quero voltar aqui nessa imagem. Você notou que nessa imagem aqui, existe um grande lago que está aparentemente parado e tranquilo. Muitas vezes a nossa vida é assim. E eu quero te mostrar agora esses elementos, para você conferir e sair daqui com uma estratégia nova para a sua vida. Vamos lá, mais um. Acho que é melhor você ir mudando para mim aí, tá bom? Muito bom. Elementos para gerar energia espiritual. Primeiro, reservatório. Existe um reservatório na sua vida de água do Espírito Santo que inundou você, que quando você nasceu de novo, a Bíblia diz que você recebeu o Espírito Santo. Você sabe que quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo? Ele está aí, e a Bíblia diz que você seria o reservatório, a água, aquele que nascer da água e do Espírito. Quem nasce de novo, nasce da água e do Espírito. Em você já existe um reservatório de águas vivas. Diga, águas vivas. Águas vivas já vivem dentro de mim. Quero lembrar você que se você nasceu de novo, existem águas vivas em você. E essas águas vivas, elas representam um reservatório que é típico da pessoa que nasceu do Espírito Santo, que está cheia do Espírito Santo, mas às vezes ela ainda não recebeu o dom do Espírito Santo. Existe uma situação que é você receber o Espírito Santo e receber os dons do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é ter os dons.
Muitos de nós aqui temos o Espírito Santo morando dentro de nós, mas nós não temos a manifestação dos seus dons. E uma das coisas mais incríveis é que esta represa, muitas vezes, ela pode ser muito boa para a gente fazer coisas legais, espiritualmente falando. Nós podemos fazer evangelismo, ir lá para a beira da represa, pegar peixe, pegar um peixinho de vez em quando, falar da palavra de Deus para um irmão, para uma irmã. A gente pode fazer até batismo nessa represa, usar essa água para batizar as pessoas. A gente pode até, passear de barco, ter comunhão com os irmãos, passear para cá e para lá. E muitos de nós estamos diante de toda essa realidade poderosa que é o Espírito Santo, essa represa instalada na nossa vida, mas ela não se transforma em algo mais poderoso. É o dia a dia, é os nossos atividades, são as coisas boas que acontecem, né? Às vezes a gente pode usar a represa para ter um dia de diversão, maravilhoso. Mas agora o que acontece é o seguinte, próximo. O que acontece é o seguinte, estamos diante de uma inesgotável quantidade de água no montante da barragem, mas ela ainda não está gerando energia sobrenatural, não está gerando. Algo precisa acontecer para que essa água que está em nós, para que o Espírito Santo possa ser transformado em algo que passe pela nossa vida, abençoe a nossa vida e leva a gente para um outro nível de realidade espiritual, uma vida cristã ativa e vibrante. Uma das coisas que nós precisamos saber é que o Espírito Santo quer ampliar, que Ele quer ampliar a nossa capacidade de expressar o reino de Deus, e mais do que isso, de viver uma vida alegre e satisfeita. Próximo. Opa, pulou um, acho que esqueceu de um. Isso. Olha só o que Jesus disse no último dia da festa lá em João 7,37. No último dia, o dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo, ele clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você às vezes se sente enxugando gelo, está vivendo um momento de sede, e a ansiedade tem tomado conta de você, é necessário você aproveitar esta oportunidade, este convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele disse mais, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. E isto ele disse do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Jesus estava falando com ele que algo ia acontecer na vida deles, e que se eles tivessem sede eles podiam beber, e ele estava dizendo assim, essa fonte que vai ser gerada em você, rios de água viva que vão fluir de você, ela vai acontecer, vai fluir na hora que você receber o Espírito Santo. E os nascidos de novo já receberam o Espírito Santo. O que é que está faltando para essa água fluir? O que é que está faltando para essa água jorrar? Aí nós vamos conhecer. Próximo slide. Jesus disse lá em Atos dos Apóstolos, ele deu uma promessa. Antes dele ser assunto aos céus, ele disse assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus ele falou, vai acontecer algo. E aqueles homens, sabe o que eles pensaram? Jesus prometeu algo, nós não devemos sair deste lugar até que essa experiência seja sobre nós. Eles já tinham recebido o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em João que Jesus, ao estar com eles, soprou-lhes o Espírito Santo, e eles já tinham o Espírito Santo, contudo eles não tinham o poder do Espírito Santo na vida deles. E para isso Jesus alertou e dizendo assim, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que acontece é que eles, seguindo essa orientação, como que algo repetitivo e algo absolutamente agendado, eles iam dia a dia no templo ali no cenáculo, orarem. E aí numa determinada manhã, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio.
E ele desceu, encheu aquela casa, aquele lugar, e apareceram línguas como que de fogo, e uma pousou sobre cada uma delas. E aqueles homens passaram a falar em outras línguas. Eles começaram a falar num outro idioma, num idioma inspirado pelo Espírito Santo. E de repente as pessoas que começaram a ouvir aquilo, começaram a ficar espantadas, porque eles viam e ouviam aqueles irmãos num comportamento completamente diferente e antagônico que eles tinham. Eles eram homens que estavam escondidos, com medos, retraídos, e agora eles estão falando algo que parece que não é parte deles, mas é algo que veio sobre eles, e isso é nítido para todas as pessoas, ao ponto de que quando aquilo começou a acontecer, o verso diz o seguinte: quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu toda a multidão, que possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, e estavam pois atônitos, e admiravam. E eles diziam: como nós estamos ouvindo eles falarem as grandezas de Deus. Até 2, 3, 4 dias atrás eles não estavam falando das grandezas de Deus. Algo começou a acontecer, mas algo começou a acontecer porque veio sobre eles a manifestação sobrenatural do toque do Espírito Santo, enchendo eles de poder. E é isso que eu e você precisamos desejar. Diga assim: faz comigo isso, Senhor, eu quero mais disso. E sabe o que aconteceu? Aconteceu algo na vida deles. As pessoas, ao olharem para eles, ficaram com seu coração compungido e disseram assim: Pedro, João, Tiago, André, o que nós devemos fazer? Aí Pedro responde: arrependei-vos e convertei-vos e sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. E aí Pedro mostra para eles o que eles deveriam fazer. Eu quero perguntar alguma coisa para você, para mim e para você. Fica um desafio. As pessoas lá no seu trabalho, no seu ambiente, elas estão dizendo para você: o que eu devo fazer para ser assim como você? Esta é uma coisa que o Espírito Santo em nós cria um questionamento nas pessoas. E uma das coisas que nós precisamos saber é que nós temos um reservatório incrível e fantástico da ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas esse reservatório, que já está instalado em nós, ele precisa entrar num ambiente onde ele possa gerar algo que mostre, que demonstre aquilo que os céus pode fazer. O livro de Atos, ele passou a ser escrito através desta experiência. Foi isto que criou uma nova história. Foi isso que criou circunstâncias, ao ponto do livro deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que começou a fazer e a levar aqueles homens. E o Espírito Santo está te convidando hoje: eu quero encher a sua vida. O sonho dele é isso: eu quero encher a sua vida. Eu quero encher a sua vida. Eu quero encher a sua vida. É desejo dele encher a sua vida. Só que existe um negócio. Você vai aprender um negócio da usina. Para isso, para que a água que esteja lá represada na usina, ela possa virar energia elétrica, ela precisa de um portão. Põe o próximo, por favor. Um portão de água. Um portão de água. Como que é esse portão de água? Põe o texto aí para mim. Põe o próximo. O portão de água é assim, irmãos, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? O portão de água, tá tudo aqui, ó. O reservatório, mas existe um portão de água. Esse portão de água, sabe o que é? Sabe o que ele é? Ele é a sua boca. A sua boca. A Bíblia diz assim: para aqueles que não nasceram de novo, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu irei até ele e jantarei com ele e ele comigo. Esse é o texto de Apocalipse. O texto de Salmo 81 diz assim: abra bem a sua boca e eu a encherei. Abra bem a sua boca e eu a encherei. É você que abre e que fecha. É você que decide manter aberto ou manter fechado. Se você desejar abrir a sua boca, ele vai encher. Ele vai encher. Você precisa decidir abrir a sua boca. O portão representa a boca de um cristão. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Mas eu abro a minha boca e faço o que com ela? Oh, irmãos, abra a sua boca. O Espírito Santo, a sua boca é o lugar por onde vai fluir o Espírito Santo. A sua boca é o lugar em que ele encontra vazão para fazer uma parte do processo.
E a coisa mais interessante é que eu queria que você notasse na natureza, nem nada na natureza possui boca. Possui boca que fala. Possui boca que fala. Só você tem uma boca que fala. Você já imaginou o porquê? Você já viu algum outro negócio na natureza tendo boca que fala? Você não tem, não encontra. Só você nasceu com uma boca que fala. Isso é próprio dos homens que foram, das mulheres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todas as criaturas na terra têm diferentes maneiras de se comunicar umas com as outras, mas só para o homem e para a mulher Deus deu uma boca. Por que que Ele deu uma boca? Por que que Ele deu uma boca? Ele deu uma boca para abrigar uma das coisas mais poderosas que um ser humano pode ter. E você não faz nem ideia, e você tem uma. Ela pode ser bem grande às vezes. Ela pode ser bem grande, a Nachara já sacou o que é. Dentro da sua boca pode ter um negócio pequeno, ou pode ter um negócio bem grande. Vamos ver o que é. A turbina. A turbina, passa aí. Tem uma turbina dentro da sua boca. Olha aqui, ó. Olha aqui. Opa, volta. Aí, já quebrou o negócio já. Aqui, ó, a turbina aqui, ó. A turbina aqui, ó. Sabe o que é essa turbina? É a sua língua. Vixe Maria, a turbina é a sua língua. O vixe Maria é por minha conta, tá? A língua é o principal gerador de energia do nosso corpo, sabia? Sabia que a sua língua é o principal gerador do nosso corpo? É verdade. Olha só, na usina tem um reservatório e tem um portão por onde vaza a água. E ele encontra uma turbina que vai girar. E essa língua fala. Olha o que a língua é capaz de fazer. Põe aí o texto, por favor. Olha só, Tiago, ele escreveu algo poderoso. Se alguém pode controlar a sua língua, isso prova que ele tem o controle perfeito sobre si mesmo e de todas as outras maneiras. Podemos fazer um cavalo grande se virar, ir aonde queremos por meio de um freio na boca dele, e um pequeno leme faz um enorme navio girar, onde quer que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos são fortes. O Tiago está comparando a língua com um leme, e ele está comparando com um leme e como que se maneja um cavalo. Eram os dois meios de transporte da época dele. Então ele falou assim: puxa, vou usar o cavalo e o navio. Próximo. Olha o que diz aqui. Então também a língua é uma coisa pequena, às vezes não, que causa um dano enorme. Diga, dano enorme. Dano enorme. Uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena faísca, e a língua é uma chama de fogo, cheio de maldade, envenena todas as partes do corpo. A língua é incendiada pelo próprio inferno, e pode transformar toda a vida em uma chama ardente de destruição e desastre. Os homens podem treinar todo tipo de animal ou pássaro que vive, e todo tipo de réptil e peixe, mas nenhum ser humano pode domar a língua. Para a gente domar a língua, sabe o que precisa? Precisamos ganhar uma língua nova, precisamos ser cheios do Espírito, precisamos receber um batismo de fogo, precisamos ganhar da parte dele uma língua que honra e glorifica a Deus e que começa a falar as grandezas de Deus por onde quer que a gente vai. Próximo. A língua, irmãos, uma língua nova se instala em você quando você recebe do Espírito Santo a capacidade de ganhar um coração novo e produzir palavras que honrem e glorifiquem a Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo aí? Está difícil ou não? Que bom. Então, meu irmão querido, a sua boca é por onde o Espírito vai fluir, mas a sua língua, ela é o principal gerador de energia para que algo nas regiões celestiais aconteça, e você vai ver. Essa língua, ela libera o poder, essa língua libera poder quando você ora no Espírito Santo. Você sabia? A Bíblia diz que os discípulos foram batizados e veio uma língua nova com ele. O nascido de novo, aquele que foi batizado no Espírito Santo, ele ganha uma língua nova. Ele começa a orar em línguas estranhas, em línguas não ensinadas do homem. Algumas pessoas aqui não oram em línguas estranhas, mas você pode orar nesta manhã
Ele pode tocar você. Eu estou bem alegre com o que eu sei, com o que Ele é capaz de fazer, e eu estou crendo que Ele pode te dar. Se você não fala ainda, você pode vir a falar. A Bíblia diz lá em Efésios 6,18: orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito. Existe uma oração que você faz no seu idioma, e existe outra que é muito poderosa, a oração que você faz no idioma espiritual, que é o próprio Espírito Santo que te dá, que o Espírito Santo coloca em você, e você começa a orar neste idioma. Olha o que acontece, Judas capítulo 1, 20, olha o que diz lá, próximo. Judas diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Ele está falando assim, é o próximo slide, tá? Amados, edifiquem-se na sua fé santíssima, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Você precisa orar no Espírito Santo. Você precisa aprender a entrar neste lugar, onde a sua língua vai começar a funcionar do jeito que ela foi planejada para ser. E é tão interessante, quem tem esta experiência, pode falar, testemunhar o que Deus é capaz de fazer. Irmãos, nós somos seres espirituais, e quando nascemos de novo, Ele instala em nós essa capacidade de orar e de falar com Ele. Jesus disse: eu peço que vocês orem e vigiem, para que vocês não entrem em tentação. Esses dias são dias propícios para a gente entrar em muitas tentações, e a grande verdade é que Jesus diz: a carne é fraca, você não vai dar conta, presta atenção, se prepara, separe um tempo, ore no Espírito. Só que tem um detalhe, o quarto e penúltimo, não é bem o penúltimo, mas nós vamos só explorar mais dois hoje. O quarto ponto dessa usina é a próxima coisa, é o dínamo. Veja bem, o reservatório é a água do Espírito Santo que está sobre nós. A boca é o portão de onde passa. Põe o próximo desenho, olha lá. O reservatório são as águas do Espírito que estão sobre a nossa vida. A porta da usina, o portão de controle é a nossa boca. Você pode controlar ou não, você pode aprender a controlar ou não. Aqui é a sua língua, a turbina, onde você começa a orar, falar as grandezas de Deus, e isso vai ativar um dínamo. Esse dínamo, sabe o que é? Sabe o que é esse dínamo? Põe o próximo. O dínamo é aquilo que 1 Coríntios diz, é o Espírito de Deus unido ao seu Espírito, porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, é o que com Ele? Um só Espírito com Ele. Quando você une ao Senhor, você é um só Espírito com Ele, O dínamo é típico do espírito humano, que ele foi redimido, aquele que foi feito um só com o Espírito Santo. Quando a gente nasce do Espírito, nasce de novo, nós somos batizados no Espírito Santo, ele se torna um com o nosso Espírito. Olha o que o texto diz: mas a pessoa que se une ao Espírito se torna um só com Ele. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus, e vocês não pertencem a vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, honrem ao Senhor, honrem a Deus com o seu corpo. Agora essa língua, ela está conectada ao Espírito. Eu falo uma língua nova, eu começo a orar, eu começo a ver, eu começo a orar, eu começo a ver, e Deus começa a operar, e Ele começa a manifestar. E é muito interessante, irmãos, que você vai ver um negócio aqui, um detalhe interessante. Olha só, próximo slide. O dínamo é o seu espírito ligado ao Espírito de Deus. Repete isso: é o meu espírito ligado ao Espírito de Deus. Eu estou em conexão com Ele, porque agora eu sou um com Ele. Quando você ora e deixa a água passar, usando a sua nova língua, você começa a acionar um poder de Deus sobre a sua vida. Quantos estão entendendo? Você começa a acionar. Você precisa fazer isto, eu preciso fazer isso. Lembra que ele falou? Abre bem a tua boca e eu a encherei. A parte de abrir é sua. Este exercício é você que decide ou não fazer.
Você vai poder pegar o seu celular e ficar horas no seu celular, ou você pode escolher fazer um exercício espiritual que vai colocar a sua vida numa outra dinâmica e levar você para uma outra dimensão de realidade espiritual. A grande verdade é o seguinte, quero te dizer algo. Falar em línguas nesses dias é uma coisa que nós muitas vezes não temos vontade de fazer, não temos vontade, não nos sentimos, com vontade às vezes. Olha esse slide que eu queria te mostrar. Esse daqui é mais técnico, esses aqui são para os engenheiros mesmo. Olha só, o dínamo é uma máquina elétrica, o dínamo é uma máquina elétrica que converte energia mecânica em energia elétrica. Às vezes vai parecer ser mecânico você falar em línguas, você não vai ter vontade, você vai estar lá e falar assim, não estou sentindo nada, eu estou triste, eu estou chateado, eu não estou nem com vontade de orar, e você começa lá, parará, 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 e você começa, e parece que assim, não, isso aqui é meu mesmo, não é Deus que está orando comigo, coisa nenhuma, é eu mesmo que estou, é você mesmo que está falando, deixa eu te dizer. Só que você começa de forma mecânica, você começa dizendo, eu vou orar. Jesus, ele foi orar, e ele começou a se entristecer, e ele começou a orar, e ele começou a orar. Vai parecer mecânico muitas vezes, irmãos, mas a hora que o gerador começar a produzir eletricidade, a hora que o Espírito Santo começar a conectar com aquilo que você está falando, a hora que as coisas começarem a girar na mesma dimensão, sabe o que vai acontecer? Algo sobrenatural vem e toma a sua vida. Você não pode deixar de desconsiderar isso, porque se você vai ter o tamanho que você quer ter espiritualmente. Tudo que tem fome, tudo que tem crescimento teve fome. Se você quer crescer no Espírito, você precisa crescer em fome. Você precisa ter fome. Eu vou dizer uma coisa, toda vez que eu vou orar em línguas é uma luta. Eu não estou sentindo, eu não estou com vontade, eu estou em dúvida. Mas eu preciso. E quando isso acontece, uma energia é liberada nas regiões celestiais, algo começa a acontecer. Quantos aqui já provaram? Quantos aqui, eu sempre tenho uma estratégia, toda vez que eu vou participar de um teste, eu vou fazer uma coisa difícil, que eu não sei, vou ter que falar de um assunto com que eu nunca falei, vou ter que pregar aqui, eu passo um tempo orando em línguas. Por quê? Porque línguas é um negócio que ativa algo no Espírito Santo e nos prepara para que a sabedoria de Deus flua na nossa vida. Amém, queridos? Próximo slide. Não desista quando você não sentir nada. Sabe, às vezes vai parecer que é forçado, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando você vê, quando aquela atmosfera inundar o seu quarto, quando aquela presença aparecer no seu momento de oração, você não será mais o mesmo, e você vai estar certo de que foi visitado, de que foi tomado por algo maior do que você, e existe algo acontecendo espiritualmente. Comece a orar pelos seus filhos em línguas estranhas. Começa a orar pela sua... Nós somos uma igreja pentecostal, viu? Nós acreditamos nisso. Isso aconteceu lá na Bíblia, então se está na Bíblia nós cremos, viu, irmãos? Fica tranquilo. Você pode dizer um aleluia? Pode dizer um aleluia, ratarachararababai? Pode dizer? Pode dizer aí, meus irmãos. Vai aí, pega aí, tá. Uma hora pega. Mas tem um último negócio na usina que existe, e eu quero mostrar para você. Tem o transformador. A turbina está ligada no gerador, e o gerador está ligado num transformador. Olha lá o transformador aqui, ó. Tem um transformador aqui, ó. E esse transformador vai gerar eletricidade para as linhas de energia, para as outras pessoas. Sabe o que é o transformador? O transformador é a sabedoria de Deus, dando para mim uma coisa, dando para você outra, dando para ela outra, entregando para ele outra, e todos nós, quando estamos juntos, experimentamos a unidade da fé, e vivemos numa experiência onde cada um completa. O que ela tem eu não tenho, o que a Najara carrega eu não carrego, mas o que eu carrego ela não carrega, e nós nos completamos, porque o Espírito Santo, o transformador, que pega isso, porque naquela usina milhões de volts está rodando, está acontecendo. Um transformador é um fluxo de milhares de volts.
de eletricidade na usina. Só que o transformador vai reduzir a tensão na medida de que você pode carregar e pode fazer com que isso chegue nas pessoas que você ama. E você vai ser a luz que brilha, porque você é a luz do mundo. E olha que interessante, olha que Deus disse o texto: Deus designou um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Até que todos nós alcancemos o quê? A unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, que produzem de Deus, para produzir amadurecimento, e chegamos à completa medida da estatura de Cristo. Então não devemos ser mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outros, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Nesses dias, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com instrumentos espirituais que Deus instalou em nós, e esse instrumento é uma língua cheia do Espírito, que começa a girar numa realidade onde vai ligar a nossa alma, o nosso espírito, vai acender as novas percepções. Quando uma pessoa sobe aqui e fala assim: hoje à noite, hoje de manhã cedo, tem alguém que o ouvido direito não está ouvindo direito. Por que isso acontece? Porque tem alguém lá girando ali, falando com o Senhor, em simbiose com o Senhor, e o Espírito do Senhor comunica com essa pessoa. E aí sabe o que acontece? Essa pessoa fala: essas coisas não acontecem do nada, existe um preço, existe um lugar que eu preciso habitar, para eu ser movido por uma realidade espiritual. E você foi chamado para isso, você foi chamado para isso. Nós estamos acabando, a banda pode subir. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu dizer uma coisa para o seu coração. Queria tanto que você prestasse atenção nisso. Eu queria te fazer de novo essa pergunta: você está on ou está off? Como que você está? Ligado ou desligado? A Bíblia diz assim, lá em Romanos, se eu não me engano, capítulo 8, diz que a inclinação da carne gera morte. O pendor da carne gera morte, mas a inclinação do Espírito, o pendor do Espírito é vida e paz. No que você está? O que mais inclina a sua usina? O que inclina a sua usina? O Espírito Santo tem falado para mim algumas coisas. Se você quer operar na frequência do céu, você vai precisar ter outras palavras. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Sabe esses dias uma coisa que eu percebi, irmãos? Estou dizendo que é eu, tá? Não estou dizendo que é ninguém aqui. Deus falou assim para mim: sabe, Arnaldo, você não precisa dar sua opinião sobre todas as coisas, e você também não precisa nem querer gostar de dar a sua opinião. Às vezes a gente tem que aprender com o Espírito Santo algumas coisas. Sabe o que eu quero? Eu quero aprender a funcionar numa frequência de que liga o Espírito Santo de uma maneira que ele transforme o seu poder em algo que eu possa carregar e abençoar as pessoas. Eu nasci para isso e você também. Eu nasci para isso e você também. E eu quero te perguntar nesta manhã, quero te perguntar algo: você está ligado ou você está desligado? Bota aquele primeiro som de novo. Será que você está igual esse carro aí, ó? Como é que você está? Está assim, no tranco? Tem que pegar no tranco. Você acorda de manhã e fala assim: hoje, Jesus, se não me jogarem da cama, hoje eu não saio daqui. Você pode estar vivendo dias assim. Muitos de nós já vivemos dias assim. Não é vergonha. O nosso estado de vulnerabilidade nunca é vergonhoso. Às vezes vai ter dias que nós não estamos querendo viver, querendo acordar. E o Espírito Santo colocava no meu coração pessoas que às vezes pensam assim: se eu não tivesse mais vida, seria até melhor. O que está faltando é você saber que você já tem uma usina poderosa funcionando em você. Você tem uma boca, se você abrir a sua boca, ele vai encher. Se você usar a sua língua para orar no Espírito,
você vai ligar algo sobrenatural. E eu nesta manhã, eu sei certeza que o Espírito Santo vai tocar você nessa manhã. Eu tenho certeza. Mas você precisa reconhecer. Caso você pode ser um cristão nascido de novo, que tem uma bela represa construída a seu redor, cheio do Espírito Santo, mas ainda não está produzindo o poder que está determinado para você produzir. Não está orando, está entrando em tentação, está ficando triste, está se angustiando, e isso está gerando um processo de morte na vida de algumas pessoas. Sabe, nós precisamos chegar num lugar de romper, orar. Aqueles homens começaram a orar. Eles devem ter subido no cenáculo e dizendo assim: há um dia atrás o Senhor Jesus prometeu que nós íamos ser cheios do Espírito Santo. Eu não sei o que é isso, mas vamos orar por isso. Há 2 dias atrás, há 3 dias atrás, há 4 dias atrás, e diz que no 10º dia, no dia de Pentecoste, veio do céu um vento impetuoso e deu para eles aquilo que ia mudar a vida deles e a nossa vida. Nós só estamos aqui porque eles receberam essa experiência. E o Evangelho, eles foram para Jerusalém, para Samaria, para os confins da terra, e essa palavra chegou no Brasil. Chegou 2000 anos depois, ela atingiu eu e você de maneira sobrenatural. Só que nessa manhã, você pode ser um crente e só ter essa bela represa, que você acha que é uma celulinha, uma célula boa de comunhão, uma célula onde você vai rever os amigos. Pega a sua célula, começa a orar em língua, começa a buscar. Tem uma promessa para mim, eu não tenho isso ainda. Ele não faz acepção de pessoas, ele batiza um, batiza outro, vai para batizar eu também. Quero que você fique em pé, quero que você fique em pé, quero que você fale: Espírito Santo, vem sobre mim, eu preciso de mais. Hoje eu descobri que eu sou uma usina. Eu tenho uma boca, eu tenho uma língua, eu tenho um coração, eu tenho Espírito Santo, você na minha vida. Eu tenho o próprio Espírito Santo na minha vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para ver a minha vida mudar e a vida de diversas pessoas mudarem também. E nessa manhã eu vou receber algo novo para a minha vida. Eu vou receber algo novo.